Queridos irmãos e irmãs, se começasse perguntando para vocês, alguém daqui tem a ideia de quantos aviões voaram no dia de hoje? Provavelmente ninguém, né? A gente não tem ideia de quantos aviões voaram e com sucesso. Mas se tivesse acontecido um acidente de avião, provavelmente todo mundo estaria sabendo. Provavelmente todo mundo já saberia onde caiu, quantas pessoas morreram, o que aconteceu na tragédia. E eu tomo esse pequeno exemplo para que a gente possa meditar um pouquinho sobre o tema da propagação das coisas boas, de como nós somos chamados a propagar e anunciar boa nova. E como vai isso um pouco em contra daquilo que nós muitas vezes escutamos. Uma tragédia ou a história e uma fofoca na vida de alguém ganha muito mais repercussão do que algo bom. E passa isso muitas vezes. Nessa semana também, por exemplo, se eu perguntasse para vocês quantos submarinos estão embaixo do mar e estão ali em suas missões e que dão certo, a gente não saberia responder. Mas a gente saberia responder aquele que não deu certo, aquele que destruiu, aquele que algo aconteceu. Não é mesmo? A primeira leitura acontece algo assim do profeta Jeremias. Se propaga algo que não é a verdade. E Jeremias sofre por isso. E nós também, muitas vezes, sofremos com a propagação de algo que não é a verdade. Nós hoje, meus irmãos e irmãs, somos chamados a propagar uma boa nova. João Luiz Pozobon, nesse dia que nós celebramos o seu segundo tríduo, assim o fez. E quis propagar algo bom. Quis levar a imagem da Mãe Rainha a muitos lugares, por uma grande missão. Assim dizia ele, para a salvação das famílias. Ele propagava essa boa nova. E no seu caminho, muita gente poderia dizer: quem é aquele louco que está caminhando por ali? Quem é aquele que muitas vezes jogava na grande mentira de dizer que deixava a sua família para levar a Mãe de Deus, que abandonava a sua família para levar a Mãe de Deus? E assim começava histórias que não eram verdade. E João, na sua humildade, caminhava e dizia: eu sei a quem eu sirvo. Eu sei quem é o meu Senhor. E aquele que me salvou e aquele que me faz proclamar grandes coisas. Em cada passo do seu João, meus irmãos e irmãs, e muitos daqui podem dizer que o conheceu pessoalmente, é um grande grito de dizer: eu proclamo a bondade de Deus. Eu proclamo o amor de Deus sobre a vida de muitos. Eu sou o missionário da boa nova, não aquele que vai propagar coisas más. E nesse sentido, meus irmãos e irmãs, na nossa vida nós vamos fazendo assim. Nós somos chamados a ir um pouco contra a corrente da propagação das más notícias e ir para a corrente do que o próprio Evangelho nos ensina, de proclamar a boa nova do Senhor, de colocar o pé em missão e dizer: eu anuncio a bondade do Senhor. Aquilo que eu escutei numa igreja, numa capelinha, lá no cantinho, aquilo tem que ser proclamado. Tal como o Senhor me pediu, tal como o Senhor nos pede, e aonde nós somos chamados. João escutou essa vontade, esse chamado de Deus para a sua vida e disse: dele eu vou fazer concreto. Escutou a voz do Senhor
escutou a vontade de Deus para a sua vida, e não num ato de rebeldia, mas num ato de filialidade, ou seja, de se sentir filho de Deus, disse que a vontade de Deus seja a minha vontade. Que a vontade dele eu possa dizer que seja a nossa vontade. E assim ele segue o caminho. Proclamar a verdade, meus irmãos e irmãs, liberta a nós e aqueles que escutam. Proclamar uma boa nova é semear algo bom nessa terra. Ainda que a gente possa não ver os frutos daquilo que a gente semeou. Ainda que a gente possa tardar anos para essa confirmação. Mas é sempre a melhor opção. Imaginem vocês, se não fosse assim, de ter um grupo de 12 apóstolos, um grupo pequeno de dizer, Jesus morreu, se entregou por cada um de nós e ressuscitou. Essa boa nova que nós anunciamos. Nós provavelmente não estaríamos aqui hoje celebrando o que ele nos pede. Porque ele foi contra essa grande corrente de anunciar só aquilo que não é bom. Nesse segundo dia do Tríduo, onde nós refletimos sobre o símbolo da espada, que mostra o heroísmo desse grande homem, de João Luiz Pozobon. A verdade é uma espada afiada. A boa nova é essa espada afiada, que nós somos chamados a proclamar, a usá-la com caridade, mas usá-la de forma consciente. Não existem meias boas novas, não existem meias verdades. Existe a verdade, a boa nova. E isso fez com que o servo de Deus radicalmente seguisse o seu caminho. Ainda na incompreensão, ainda no meio do caminho, como nós meditávamos ontem no primeiro dia do Tríduo, o chamassem de louco ou o chamassem de burro. Mas ele sabia qual era a missão que Deus o tinha dado. E hoje, 38 anos após a sua morte, estamos celebrando. Aquela semente que foi plantada, nós vemos os frutos. Uma verdade, meus irmãos e irmãs, ainda que passe séculos, ela pode sempre ser revelada. A mentira fica no tempo, a verdade permanece. Que nós possamos, nesse dia, cantar as bondades do Senhor e implorar ao Senhor que Ele nos faça ver qual é o caminho para a nossa vida. Que Ele nos ensine como servo de Deus, na nossa pequena atitude, nos nossos pequenos passos que nós damos, dizer, nós proclamamos a bondade de Deus. Nós vamos para o caminho do Senhor. Nós vamos porque Ele é bom e Ele sabe o que Ele faz nas nossas vidas. Termino dizendo que no Evangelho de hoje nos diz que até o cabelo das nossas cabeças está contadas por Deus e nenhum deles cai sem a vontade do Senhor. Buscar o veio de fazer a vontade de Deus é o desafio de todos nós cristãos. Nós temos a plena certeza de que o servo de Deus encontrou o seu caminho e pôde trilhar junto de Deus esse caminho. Não sejamos peregrinos solitários nesse caminho. Sejamos sempre peregrinos acompanhados de um Deus que nos ama. Peregrinos acompanhados para que nós possamos juntos discernir aquilo que o próprio Criador quer da nossa vida. Amém.